Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Ulisses Guimarães é um símbolo da luta pela democracia. Deputado federal por 11 mandatos, foi um dos líderes do movimento contra a ditadura militar e comandou a Assembleia que promulgou a Constituição de 1988. Este ano, o Senhor Diretas, como também ficou conhecido, completaria seu centenário. Para falar sobre seu legado, o Câmara Debate convidou a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. Este debate é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Deputada Benedita e deputado Arnaldo Faria de Sá foram constituintes, conviveram de perto com Ulisses Guimarães. Vou começar perguntando para a deputada como foi essa convivência com ele aqui num tempo de tanta efervescência. Ele era de muita tranquilidade, gostava demais de conversar, meio calado, né? Você tinha que buscar a conversa. Mas ele tinha o que um líder deve ter, ele conversava com todos os partidos, porque era um momento ímpar da história do Brasil. E ele teve a oportunidade de conversar com cada líder que estava na Constituinte. Nessa época, Lula foi constituinte também, mas ele tinha um bom diálogo com a nossa bancada e nos ajudou muito, porque nós trouxemos temas bem difíceis, né, de direitos individuais e coletivos, né, direitos sociais, reforma agrária. Viemos com uma bandeira muito definida, né, da sociedade brasileira e dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores urbanos, no caso, as trabalhadoras domésticas. Então, eram temas que foram bem debatidos nas comissões, nas subcomissões, mas eram temas que consideramos assim muito novos. E se não tivéssemos assim o socorro do Ulisses, dificilmente você conseguiria passar. E ele tinha muita boa vontade no sentido de discutir com a gente essas coisas. Eu me lembro que numa época eu estava defendendo algo, foi das trabalhadoras domésticas mesmo. Aí tinham dito, mas isso não é matéria para você colocar na Constituinte. E eu tinha feito um recorte que isto representava uma colonização e a maioria das trabalhadoras, dos trabalhadores domésticos eram negros. Aí eu fui conversar com ele, olha, não querem aceitar, isso é muito importante, vamos estabelecer o debate. Aí ele falou assim, não, essa é uma Constituição cidadã. Todos vão se manifestar. E foi interessante, acabamos entrando num acordo e aí começou a primeira medida constitucional de reconhecimento da trabalhadora e do trabalhador doméstico. Deputado Arnaldo Faria de Sá, o senhor também não era do partido do deputado Ulisses. Como que era essa convivência? Era muito boa. Eu fui da mesa, fui secretário da Constituinte, a Benedita também foi da mesa, e na verdade o Ulisses era um cara bastante plural. Ele é um cara singular, mas na atitude política bastante plural. Então isso é extremamente importante, ele dá oportunidade para todo mundo discutir. Eu me lembro de uma discussão que tivemos com o então senador Fernando Cardoso, que ele não queria colocar o capítulo da Seguridade Social na Constituição, que isso não era motivo de Constituição, e eu brigava pela inclusão, e o doutor Ulisses arbitrou. Seguridade Social é tema da Constituição Cidadã, e vai entrar, e entrou, mesmo contra a vontade da FHC, que depois, quando o presidente tentou tirar tudo de novo, não conseguiu. Então, na verdade, as histórias que a gente viveu e conviveu com o doutor Ulisses são maravilhosas. Ele era um líder, ele estava acima de partidos, ele conseguia fazer isso, e ele teve tanta maneira individual de agir, sempre pensando no coletivo. Isso é a coisa mais importante. Quando ele disse para ele que se passasse a emenda dos 4 anos para Sarney e a eleição fosse em 88, ele ganharia a eleição de lavada. Ele não aceitou,
diz ele, que pela estabilidade política precisava deixar 5 anos para Sarney, e aí em 89, coitado, foi candidato e não teve o reconhecimento que teria tido em 88. Mas ele, sabendo que poderia ser um projeto de interesse pessoal, ele não admitiu que a gente votasse 4 anos para Sarney, e foi 5 anos, e aí em 89 aconteceu todos aqueles problemas que nós conhecemos. Deputada Benedita, o deputado falou desse poder de moderação dele. Ele também foi muito criticado por ser moderador. Alguns, até partidários dele, queriam atitudes mais incisivas dele. Como é que a senhora avalia hoje essas críticas? Não, eu acho que elas são indevidas, porque tudo aquilo que Ulisses Guimarães concordou, por exemplo, o Arnaldo coloca a questão da seguridade, porque era uma constituinte cidadã e ele queria ouvir as vozes. E sabe que o partido, às vezes, é limitado, então ele recebia dos seus pares, evidente, olha, não deve ir por esse caminho, deve ir por outro, mas ele se tornou, assim, um único para todos nós. E eu me lembro que foi ele, sendo da mesa também, ele mandou me chamar no gabinete, diga a Benedita para ela descer, porque ela vai presidir a Constituinte, ela vai abrir os trabalhos. E ficou insistindo, ele não foi, ele ficava assim, diz a ela para vir. Aí eu fui e foi assim muito emocionante. Depois, quando ele chegou, que eu estava na mesa e presidindo o trabalho, abrindo a sessão, aí depois ele veio, mas ele veio assim com, sabe, assim, uma coisa com dever cumprido, de reconhecer o papel de cada um com sua história, com sua luta naquele debate da Constituinte. Então, ele era essa pessoa. É claro que ninguém é perfeito, então censuravam de um lado, censuravam de outro. E aí, eu estava nesse momento, eu me lembro. Ele queria prestigiar a mulher, a negra e a favelada. Olha a sensibilidade dele. Era muito sensível, e ele fez isso. E tem uma outra coisa também, um debate, né, que foi feito lá na Câmara, e foi um debate assim, a primeira pessoa que defendeu era muito corajosa. E os que eram contra também se posicionaram, que é a questão mais polêmica ainda até hoje, que é a questão do aborto. Até isso foi discutido naquela casa, independentemente da religiosidade de cada um, de como as pessoas estavam pensando, o movimento feminista foi pautado, teve a audiência na Câmara e isso foi bem debatido do ponto de vista das feministas, do interesse de aprovar e do ponto de vista do presidente Ulisses Guimarães, que era importante colocar ali o contraditório. Deputado, o senhor acha que hoje a gente tem esse perfil de articulação e moderação assim, bem definido? Olha, na verdade, na época o Ulisses tinha 10 mandatos. Então, quer dizer, a pessoa que tem 10 mandatos aprendeu alguma coisa nessa casa. O outro mandato, o 11º, já foi quando, infelizmente, nós perdemos o Ulisses e ele desaparece como um líder, né? O corpo dele não apareceu até hoje. Na verdade, para todos nós, a gente vê o Ulisses presente como presidente da Constituinte, era o presidente da Câmara, era o vice-presidente da República, tudo em torno de Ulisses. E ele tinha essa mágica, né? Ele tinha mágica. Para ele, todo mundo esperava a sessão terminada daqui meia hora, ele dizia, precisamos votar por mais 2 horas. Ninguém contestava, era mais 2 horas. Precisamos sábado de votação. Sábado tinha votação. Precisamos votar no domingo. Domingo tinha votação. Era o carisma dele, não adiantava. Ninguém podia contestar essa esfinge que era Ulisses, entendeu? Ele era, como na mitologia grega, uma pessoa superior, uma pessoa suprema. E conseguiu fazer isso até o momento de desaparecer. Aonde está você, Ulisses? Até na biografia dele, eu li um pouco, ele dizia que não queria morrer de mágoa nem de doença e queria morrer na luta, né? E parece que foi o que acabou acontecendo. Acabou acontecendo, lamentavelmente, né? Até por culpa dele, né? Porque o piloto, antes de iniciar aquela viagem, se negou a fazer a viagem. Mas não adianta, o Ulisses é teimoso, eu vou viajar, e acabou acontecendo esse num local tremendo que lá em Angra dos Reis, eu não sei o que acontece lá por cima,
que tem realmente, não sei se é o penhasco, e já aconteceram outros acidentes ali. Mas o do Ulisses foi muito chocante, até por conta da responsabilidade que ele tinha, da figura que ele era, né? E a gente não ter tido a oportunidade de poder fazer o seu funeral. Mas depois eu fiquei pensando... Mas ele não podia ter funeral. Ele ficou um tanto quanto imortal, porque a lembrança que nós temos dele é o tipo de líder que se procura, do entendimento. E se você passar pelos corredores da Câmara, a exposição do centenário do Ulisses, maravilhosa, impressionante. Queria comentar a direção da Câmara, esse trabalho maravilhoso. Imagens que tem ali, coisas assim marcantes. A luta dele em defesa dos negros, dos índios, dos desfavorecidos, do pessoal da área agrícola. Ele lutou por todo mundo. Ele lutou por todos. E era muito interessante que, às vezes, quando nós estávamos naquela zoada, né, em plenário, ele fazia, vamos votar. Eu me lembro daquele jeito. Ele, eu só me lembro de uma coisa que você deve lembrar também. O doutor Ulisses dificilmente emitia opinião na hora da votação. Isso. Teve apenas uma emenda que ele tentou ser irônico. Aquela do Alceni Guerra, da licença paternidade. Né? E, na verdade, aquela ironia dele acabou revertendo a favor do Alceni e a emenda foi aprovada. Porque havia um certo mistério para não aprovar aquela emenda. A ironia de Ulisses levou a emenda a ser aprovada. Foi o único detalhe que eu lembro da Constituinte. Tem muita história para contar. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente continua. Câmara Debate vai fazer uma pequena pausa e volta já. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o legado político de Ulisses Guimarães com a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. Deputado, Ulisses Guimarães dizia que quem não participa da política, não se interessa pela política, não se interessa pela vida. E hoje a gente recentemente teve o primeiro turno das eleições com uma abstenção muito alta em várias capitais. Como é que o senhor avalia isso? Não, na verdade, o desgaste da classe política é muito grande. E, logicamente, o eleitor acaba ficando incomodado com tudo isso e acaba realmente se afastando do momento. Mas o doutor Ulisses tinha razão. A política é fundamental para a gente resolver todas as questões do nosso meio ambiente, da nossa vida, da nossa relação interpessoal, é fundamental. E eu aprendi com o Ulisses isso. É preciso interagir, viver, superar dificuldades. Eu me lembro que o Ulisses viveu momentos políticos exponenciais. Na transição, ele foi o fiador principal na eleição de Tancredo. Com a morte de Tancredo, ele foi fundamental na garantia de posse do Sarney. Depois, garantia da convocação da Constituinte, a luta do senhor Diretas. Então, é uma pessoa que viveu intensamente até os últimos momentos da sua vida. Nós temos que fazer isso. Lógico que não tem muita gente para contar essa história. Além de mim e da Benedita, tem muitos poucos. Nós somos menos de 10 constituintes ainda no exercício do mandato. E tenho certeza que se Ulisses não tivesse sido, quer dizer, estaria até hoje aqui. Ele estaria vivendo, participando, dando suas opiniões, as suas ideias. Lembra até que no momento um pouquinho anterior da Constituinte, ele tem um distúrbio, ele tomava lítio e tal, e todo mundo achou que ele não ia chegar. De repente, passou tudo, ele superou a dificuldade, veio, presidiu, não abria mão de presidir as Constituintes, você lembra? Toda votação importante quem presidia era o Ulisses, ele estava ali. Você podia colaborar, podia ajudar, mas o condutor sempre foi o Ulisses. E digo mais, para quem viu aquele momento, como eu e a Benedita, Ulisses vive e está aqui até hoje. Deputada, e a senhora, como avalia esse momento de um certo afastamento, aparentemente, do eleitor? Pois é, nós estamos vivendo um novo momento. A sociedade brasileira mudou e os partidos políticos também. E nós vivemos hoje um tipo de luta que, se Ulisses aqui tivesse, ele já teria feito uma grande conciliação e entendimento político, de compreensão de país, de como você pode fazer parceria, como algumas disputas políticas, evidente, não traz prejuízo só
para quem nós queremos atingir, que traz um prejuízo, porque o país está olhando para a Câmara de Deputados, para o Senado Federal. Então, nós ficamos um tanto quanto desacreditados, independentemente de qual partido, quer dizer, neste momento esteja sendo questionado. Eu estou dizendo de que nós precisamos entender um pouco o que aconteceu, que tipo de mensagem nós conseguimos passar em que essa população, o voto em branco nulo, foram maiores do que qualquer um dos prefeitos que foram eleitos nesse país. Então, isso nos chama a uma grande reflexão aos partidos políticos, de reformulação, né, de conduta, de orientação. E Ulisses, tenho certeza que ele seria um homem que sentaria com Lula, sentaria com o PSDB, sentaria com todos os partidos e, olha, vamos botar ordem nessa casa. No sentido de, olha, vamos levar esse país juntos, não podemos, ninguém governa sozinho, é preciso ter uma boa relação do executivo com o legislativo, e nós tivemos esse resultado péssimo, mas péssimo, porque em que pese, né, até mesmo a situação dizer que teve muito mais votos do que a oposição, diga-se de passagem, do meu partido, PT, mas se nós formos contabilizar os votos em branco, né, os votos nulos, nós vamos ver que nós temos que recompor, né, as nossas bases, de verdade, e passar a ter um diálogo com a sociedade, com os segmentos sociais, de mais conciliação e ouvir um pouco mais. Essas qualidades você não encontra em todo mundo, mas existe gente por aí que tem essa boa vontade, que ainda sabe, como bem colocou o Arnaldo, fazer o que Ulisses fazia, não no estilo dele, que cada um tem o seu estilo, né? São coisas assim que a gente compara ao Pelé, que só daqui a não sei quantos anos vai aparecer um outro, por mais que joguem bem, a gente não encontrou ainda um que seja um Pelé. A mesma coisa, você não vai encontrar tão cedo uma liderança popular como Lula. Agora, uma liderança política como a de Ulisses está para nascer. Deputado, o senhor acha que já houve essa avaliação histórica justa a Ulisses? Olha, na verdade, ainda falta esse momento. Agora é o centenário do Ulisses, acho que todos nós devemos fazer isso, reconhecer a importância, o valor, a contextualização de tudo que foi Ulisses. Certamente, como disse a Benedita, se ele estivesse aqui hoje, ainda como parlamentar, ele daria um puxão de orelha em todo mundo e mostraria a soma dos erros. A população também tem razão de ter essa insatisfação, além de voto nulo e branco, abstenção. Se você somar tudo isso aí, dá mais da metade dos votos. Então, na verdade, vamos rediscutir a questão do voto obrigatório, rediscutir a situação da punição de alguns políticos corruptos, que deixam a desejar e acaba atingindo todo mundo vai na mesma baciada, e tenho certeza que se o Ulisses estivesse aqui agora, ele ia dar uma parada e dizer, olha, vamos corrigir o rumo, que realmente a situação está equivocada. Essa correção passa por uma reforma política? O senhor acha, deputado? Eu penso que a reforma política que fizemos foi um remendo. Eu não acredito que tivéssemos feito uma reforma política. E penso mais ainda, ela foi altamente prejudicial ao processo eleitoral. Você teve menos tempo, você tinha menos instrumento para divulgar a sua proposta, para você, quer dizer, quem tinha um poder aquisitivo, né, ele pôde andar um pouco mais, mas quem não tinha
ficou quase que impossível, E porque você nós lembra que tiramos outdoor não podia isso, não podia aquilo. Quer dizer, Não pode nada, né? não pode nada. Se você Como é que você lembrar, vai no dia da eleição, você percorria a cidade, parecia que não tinha eleição. Não, estava morta, cidade morta. A gente dizia, gente, não está parecendo que é eleição, aquele calor, todo mundo ali, sabe, Aquela animado, disputa saudável, aquela né? disputa saudável, né? Aquela boca de urna proibida que levava todo mundo com coisa. Quer dizer, tudo fazia parte do cultural, né, desse ritual eleitoral. Essas coisas, né, deixaram de Foi uma acontecer. mudança muito abrupta, entendeu? E agora eu acho que nós, deputados, não temos condição de querer mudar. Porque vamos dizer, quando era vereador e prefeito, podia ficar do jeito que estava. Agora que é de vocês, vai mudar? Então nós temos até cautela agora para mudar. Não, eu acho que a gente tem que ter coragem, sabe? Vai com Tem cautela. coisas que a gente ficou com muita cautela, a imprensa vai bater na gente, não sei quem vai dizer isso, o povo não vai entender e deixamos de exercer o nosso papel. Porque tem um momento em que você tem que ter um enfrentamento. Você não vai agradar todo mundo, mas você vai fazer o certo. Por que a Constituinte era a Constituinte cidadã e a Constituição foi... Porque Ulisses fez o quê? Ele ouvia todo mundo. Mas conduzia. Ele conduzia o processo. Para você, Benedita, a lei é ruim, a lei tem uma série de problemas, mas de repente no Rio de Janeiro você vê o quê? O Marcelo Freixo, o Marcelo Alencar, querendo reduzir o tempo de televisão que está autorizado. Não tem lógica, quer dizer. Então, se a campanha já é difícil, já não tem meios, não tem condição, você abrir de metade do tempo de televisão, eu não entendi qual é a questão do Rio de Janeiro nesse sentido. Não, eu acho que o que aconteceu no Rio de Janeiro é que outros candidatos não tinham o percentual de representação política, né, para que ele fosse para o programa, né, de televisão, fazer essa discussão. Então, houve realmente esse debate, mas tudo por conta da tal reforma que não nos garantiu de que todos os partidos tivessem a televisão. Deputada, vamos ter que voltar aqui um pouquinho para Ulisses. Isso. Que exemplos, que inspiração, para a gente encerrar também as palavras finais, que inspiração a senhora acha que Ulisses Guimarães, que hoje, esse mês seria um centenário, deixa para a política hoje? Olha, ele deixa um grande legado. Nós estamos aqui conversando, falando desse centenário, e estamos falando com o centenário com muito prazer, com muito respeito e com muita convicção de que passou pelas nossas vidas, na vida política, um homem chamado Ulisses Guimarães, que foi, sem dúvida nenhuma, um grande parlamentar, mais do que isto. Ele pôde politicamente orientar o Brasil para que chegássemos a um acordo da sociedade brasileira na condução do nosso processo social, nosso processo econômico, nosso processo jurídico, e que foi a Constituição cidadã. É por isso que nós temos que brigar por essa Constituição e fazer essa homenagem a Ulisses é cumprir o que estabelece a Constituição brasileira. Obrigada, deputada. Deputado Arnaldo Faria de Sá, qual legado o senhor destacaria? Para mim é uma satisfação estar falando de Ulisses aqui, porque quando cheguei aqui em 87, primeiro mandato, com pouca experiência, quem me estendeu a mão foi ele, Ulisses Guimarães. Me deu os primeiros caminhos a serem seguidos e, sem dúvida nenhuma, até hoje eu procuro manter aquela linha que eu aprendi com Ulisses Guimarães. Ele deixa, assim, um legado constante, permanente. Você pode fazer uma busca muito grande dos políticos que passaram no Brasil. O primeiro deles, certamente, é Ulisses. Ulisses é uma marca indelével da retidão, da honestidade, da condução, da maneira social com via os problemas e buscar suas soluções. Por isso é que eu digo, mesmo depois de 28 anos de Constituinte, mesmo depois de 24 anos sem Ulisses, nós vamos dizer, Ulisses é sempre presente. Ulisses, você não morreu, você vive e viverá para sempre. Deputado Arnaldo Faria de Sá, muito obrigada. Obrigada, deputada Benedita. Eu que agradeço. Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre o legado político de Ulisses Guimarães com a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. Você pode rever essa e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais!